Então eu acho que a decisão de escalar ou não, ela é muito mais do que vou escalar. Eu tô pronto, eu dou conta. Se eu escalar, eu consigo atender? Porque, bom, se você estava atendendo 30 alunos, se colocar 300, você dá conta realmente de suporte? Você dá conta? Se o servidor aguenta vender para vender para essas pessoas? Então, eu acho que é muito mais... Primeiro, descobrir qual o seu custo. Conheça os seus números. Se você não souber quanto custa a sua vida, quanto custa nada disso, assim, tipo, minimamente que seja, não tô falando de conhecer os números aprofundados, está no começo, não vejo necessidade nisso. Mas conhecer minimamente é necessário, porque senão você não vai saber a hora de escalar. Estamos começando mais um episódio de A Sociedade Digital, o nosso podcast aqui com Rodrigo Vinhas, Lucas Puerto, eu sou Fred Petrucci e hoje nós estamos com um convidado especial, Luiz Santos, estrategista digital, dono da agência Você Ligado e há 6 anos no marketing digital. Nosso tema de hoje é como escalar no digital. É o sonho de todo mundo, fazer 6, fazer 7 dígitos. E esse é o nosso bate-papo de hoje. Então vamos lá. Luiz, você é um cara que está há 6 anos no marketing digital. Você tem a Você Ligado, que é a agência, vocês manjam muito de copy, trabalham com perpétuo bastante, né? E o sonho de todo mundo que está no digital é como que eu faço para escalar o famoso LPC, que o Vinhas fala tanto. Vinhas, explica pra gente o que é o LPC aí. Bom, LPC é uma parada que um dos nossos sócios investidores me falou uma vez, que significa o leva para casa. Ele falou que o único índice que importa é o quanto você leva para casa, porque no nosso mercado tem muita gente que fica falando de faturamento, mas não adianta nada você fazer 6 em 7 e gastar 90 para fazer 100, você toma prejuízo só no imposto e no custo. Pronto. Então a gente quer saber como que a gente escala, mas não é os 6 ou 7 dígitos, na verdade, né? Porque a gente sabe que no final, esses 6 ou 7 dígitos, no final não é tanto... não é 100 mil no bolso. Tem gente que acha que vai ficar rico aí da noite pro dia, né? Exato. Mas a verdade é o seguinte, como que eu faço para escalar esse LPC mesmo? O quanto de dinheiro que eu coloco no bolso? E aí eu queria começar perguntando aqui, já que o Luiz está aqui com a gente nesse dia. Não, vamos começar com o Luiz. Pronto. Luiz, vocês fizeram uma coisa que eu acho muito legal, que é pegar um produto de logoterapia, e para quem não conhece, o Luiz vai explicar o que é logoterapia, e vocês conseguiram criar um bom produto disso, e hoje vocês têm ele há algum tempo. Conta pra gente aí, como é que vocês fizeram para escalar esse produto? Acho que até, só complementando aqui, o Fred, mais do que um produto, eu acho que vocês souberam criar um modelo de negócio de uma maneira madura, que poucas pessoas estão fazendo nesse mercado. Então eu queria que você explicasse assim, além de explicar as paradas que o Fred falou, que é logoterapia e tal, como que vocês pensaram nisso como um modelo de negócio com visão de longo prazo? Tá. O da logoterapia foi muito desafiador por ter sido o primeiro grande projeto que não tinha a ver com marketing ou com qualquer coisa que eu estudasse, né? Psicologia não é algo que fazia muito parte do meu dia a dia, só que eu fazia CrossFit e uma pessoa que estava lá era o Dr. Alberto, que fazia comigo e era esse especialista e se tornou o meu psicólogo no começo. Conversando com ele, ele me trouxe que ele estava querendo lançar, e eu já fazia as coisas do digital, mas como agência no começo. Então eu prestava serviços, a gente tinha escritório físico em São Paulo. E conversando com ele, a gente estava indo cada vez mais para o movimento de lançamentos, de fazer produtos digitais e construir negócios. E ele, um dia, me falou, Luiz, acho que seria legal a gente fazer um teste. Ele já vinha lançando... Mas aí ele já tinha parado de ser terapeuta ou não? Já tinha. Foi quando eu parei, eu fui para os Estados Unidos, e aí nesse meio do caminho, quando eu estava lá, eu parei as sessões. E aí ele me falou, não, vamos fazer um teste, né? Ele já tinha esse produto dele, que era uma formação em logoterapia, que é a teoria que busca o sentido da vida, ou que trata isso, pelo menos. Eu tô falando de forma ultra simplista aqui, mas é uma teoria muito conhecida no mundo, mas aqui no Brasil pouco difundida, em nenhuma faculdade é ensinado e assim por diante. Então, eu vi o bem que me fez e fui conversando com ele e resolvemos lançar. Ele tinha esse produto, era formação em logoterapia, só que era separado em 3 módulos, ele vendia um, depois o outro, porque tinha algumas crenças de que psicólogo não paga ticket alto, que não paga isso e aquilo. Então, a gente trabalhou e apenas produzindo conteúdo que ele já fazia. Então, eu tive esse grande ponto. O Beto, enquanto professor de faculdade, dava aulas e ele tinha esse toque já de... Nas provas ele dizia, vou fazer uma live para vocês para adiantar algum tema da prova. E ele já tinha esse perfil, portanto, tinha uns 20 mil seguidores na época. Ele fez 2, 3 lançamentos lá, vendeu 50, 70 do primeiro módulo, depois do segundo, mas 50, tudo... 70 mil ou 70 Não, tickets? Tickets. Mas na época ele vendia a 797, 1, eram tickets meio diferentões, assim, como ele já estava acostumado. Isso, desculpa, era antes de você trabalhar com ele?
Antes de eu trabalhar com ele. Só com algumas conversas, que a gente trocava algumas ideias, assim, eu dava alguns toques, mas antes de eu trabalhar. Então a gente chegou pra montar e pra trabalhar juntos, fomos fazer primeiro um lançamento teste, que é como a gente sempre fez. Então é um lançamento enxuto, a gente faz só no Instagram, com bem pouca coisa. E a gente fez esse lançamento em que a gente investiu algo do tipo R$6 mil e voltou, sei lá, 400. Foi uma coisa surreal, porque havia muita demanda reprimida, ele é PhD no tema, ele já visitou a família do Mas olha que Franklin. interessante isso. Você falou, havia muita demanda reprimida. Sim. Mas, na verdade, o cara já tinha tentado lançar 3 vezes. Sim. Então, não é que assim, ele nunca havia lançado e havia uma demanda reprimida, qualquer bosta que ele falasse venderia, né? Verdade. Tipo, teve uma estratégia, porque o cara já tinha colhido ali um pouco da base dele. É porque não Sim. tinha sido, mesmo um lançamento enxuto e simples, faz diferença na oferta, né? E ainda mais Com certeza. com a expertise de copy que vocês têm, que com certeza ajudou muito. Pois é, então, e assim, no início, a nossa ideia era justamente o LPC. Vamos aumentar o LPC de cada um e vamos fazer a gente ganhar mais dinheiro. Ora, o Beto tava falando de um psicólogo que tinha R$200 a hora e atendia 40 pessoas por semana. Então, era uma agenda ultra lotada e ainda era professor e fazendo outras coisas. Então, isso ajudou ele bastante. E quando a gente conseguiu ver, bom, então temos um negócio aqui, foi quando eu apliquei o que eu sempre aplico nos negócios, que era o meu produto no passado, se chamava Dano. Então, basicamente, o modelo de negócio que a gente estruturou é diagnostica o que você quer fazer. Então, o nosso negócio é ensinar psicologia para psicólogos. Enfim, começando pela logoterapia. Atrai as pessoas certas. Ora, psicólogos. Como eu atraio esses psicólogos? Nutre para que tenha relacionamento com eles e eles queiram, de fato, comprar o seu produto. Então, nutre com conteúdo que a gente faz por e-mail e esse conteúdo é adaptado ao especialista. O Beto não é o cara que gosta de fazer 300 vídeos por semana. Ele gosta de fazer um. Então, ele faz uma aula e essa aula é a que a gente consegue transformar em múltiplos conteúdos. Então, essa fase da nutrição E o que é que a gente é o? pôs. O é a oferta. É quando a gente faz o lançamento, só que na hora da oferta as pessoas já estão ultra prontas, porque elas foram atraídas, as pessoas certas, elas foram nutridas com o conteúdo certo, e no momento em que você faz a oferta, elas já estão mais preparadas para isso. Então, este modelo, ele parece simples, porque a atração, atrair psicólogos, acabou? Não, porque cada uma das coisas a gente pode ir ampliando. E foi isso que a gente fez. Então, começamos com esse, a gente foi fazendo outros produtos para atender a audiência que não comprava. Então, esse era um produto de R$2 mil, a formação completa. Na sequência, a gente criou um produto de comunidade, porque o psicólogo compra informação, ele não compra transformação hoje ainda. Então, a gente criou um produto em que eles têm continuidade de ensino com uma comunidade. Legal. Na sequência, a gente enxergou, bom, muita gente nos pede certificado pelo MEC, MBA, pós-graduação. Vamos atrás. E aí a gente construiu e agora a gente vai ofertar para eles, nessa semana, na primeira semana de novembro, a pós-graduação, que já é outro produto que aumenta muito o ticket e que todo mundo que comprou a formação no ano passado, são mais ou menos 2 mil alunos, tem interesse também. Então, Vocês vão cobrar quando? Pode falar? Oi? Quanto vai cobrar? Que a gente vai cobrar? Nessa vai ser para os alunos R$5 mil. Por quê? O preço médio do mercado é de 7 para psicologia, nesse modelo. O nosso vai ser 100% EAD, né? Então é um formato todo, não tem nada além disso. E depois para o mercado vai ser 10. Então, para os alunos 5 e depois 10. E é isso que a gente quis fazer para aumentando o ticket. Só que, além da logoterapia, a gente já começou o movimento de trazer outros professores. Então, quando eu vou gravar um MBA, eu tenho um relacionamento com esses professores e para mim faz muito sentido ter os professores da USP que não conhecem absolutamente nada do digital, talvez dando aula pelo Instituto. E esse foi o grande ponto. Então, falando de modelo de negócio, por que eu fiquei muito confortável em fazer isso? Porque eu desde o começo falei, gente, a gente vai pagar muito para esses professores. Eu quero que o que aconteceu na faculdade, que é o nosso grande objetivo da VL, transformar o sistema de ensino, não se repita. Eu quero que esses professores ganhem bem, eu quero que eles sejam felizes por dar aula no IPLogo, felizes por trabalharem na VL e queiram voltar para cá. E quando a gente começa a fazer isso, a construção do MBA amplia o negócio, porque no contrato de professor eu tenho uma produção de conteúdo para o YouTube, eu tenho uma live com o Beto, eu tenho um podcast gravado, e isso permite que então eu aumente a fase de atração, por consequência a nutrição, e a oferta vai ter mais gente para receber. Então, o processo que nós fizemos na estruturação do modelo de negócio sempre foi esse, e aí acho que o mais importante, voltando no LPC também, é justamente lembrar que o LPC não deve ser a única métrica e tem um momento em que você tem que pensar em outras coisas. Porque no começo o LPC é muito fácil, né? E eu acho que esse é o grande erro de muita gente, puxa, eu levo para casa isso. E aí ele acha que isso vai ser o resto da vida e que quando tem empresa, ele continua tendo aquilo e a empresa que se vire com o restante, né? E acho que essa transição é que é muito... não é difícil, eu diria complexa de entender que é necessária. Porque é muito fácil tirar, sair, tirar, pôr, põe pro bolso.
Então, no modelo de negócio que nós consideramos sempre foi isso. Tá, o que eu estou fazendo hoje, aonde eu quero ir, o que eu quero fazer, eu não tenho as tecnologias, as ferramentas, o que eu quero para fazer o que eu quero fazer. Legal, qual é o mais próximo disso hoje para eu chegar lá? E é isso que a gente faz o tempo todo. E sempre tentando descobrir qual que é o próximo negócio que vai quebrar o meu. De modo que a gente nunca fique para trás, porque ficar parado é andar para trás, hoje. Mas é bem interessante, ó, pensa só, você começou o lançamento com o seu especialista, você investiu R$6.000 e voltou 400, numa equipe muito enxuta, né? Acredito. Então, você... Quantas pessoas? Na época tínhamos 4. Então, imagina, 4 pessoas fazer esse caminhão de dinheiro. Sim. Então, claro que a maioria das pessoas poderia pensar, pô, então é só ficar repetindo isso para sempre e ficamos todos trilhardários, né? Pois é. Mas é óbvio que isso não acontece. E o que você considera uma margem de lucro saudável? E o que você considera um custo de equipe, percentualmente uma coisa... Você é um cara bem analítico. Sim. Você tem essas métricas assim, tipo, então vamos supor, do meu orçamento eu posso gastar até tanto com equipe, sei lá, tanto vai ser o custo de imposto, gateway de pagamento e uma margem de lucro. Você busca uma margem de lucro percentual ou você pensa mais no número absoluto? Até ano passado eu conseguia ter muito mais noção disso, porque esse ano a gente cresceu desproporcionalmente e todos os meus números que estavam planejados quebraram, assim. Então, tipo, eu tinha um planejamento de terminar com 15 pessoas e a gente tá com 22. Então... É aí que cabe aquela frase, todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. Pois é. E eu acho que esse plano aí não dura mais que 6 meses hoje, assim. Eu acho que qualquer coisa acima de 6 meses já tende no nosso mercado... Pro lado bom ou pro lado ruim, né? Exato. Então, primeira coisa... As pessoas que estão ouvindo aqui vão ficar impactadas agora, porque elas estão acostumadas com esse que a gente falou, né? De 6 mil volta a 400, então a margem de lucro deve ser 80% ou mais. Não. Então, no começo... No começo pode até ser. O marketing digital não é um desenho do Tio Patinhas. Não é, e não vai ser. E a tendência é que não vá pra frente e aumentar esses números, assim. A tendência é que a gente tenha que trabalhar mais, descobrir novas formas. Então, quando eu olho tudo isso, assim, vamos lá. Então, primeiro de custos, de a gente ter a margem de lucro. Hoje, no ano passado, eu trabalhava com margem de lucro acima de 50%, porque dava. Porque os nossos lançamentos eram pequenos, a nossa margem de escala era pequena, e a gente conseguia fazer 50% de lucro. Era possível. Hoje, a gente não consegue mais. Por quê? Por todos os outros custos que a gente teve que implementar, só que esses custos não são para o que eu estou fazendo no lançamento. Então, qual que é o ponto? Meu custo de empresa para lançamento é de 35 mil. Este é o custo que a gente tem hoje. Isso, no nosso planejamento anual, representaria algo do tipo 35... Agora fazendo a conta, né? 35 vezes 12 vai dar... 420 mil. Então, é cerca de menos de 10% do nosso faturamento com o número que a gente tem hoje. Para o lançamento, apenas. Sem considerar todo o restante. Só que a nossa equipe hoje está com um custo acima de 70. Por quê? Essa equipe do restante é quem cuida das outras etapas que fazem a atração e a nutrição. YouTube, newsletter que a gente tem, aplicativos que a gente está desenvolvendo, ferramentas que a gente está fazendo, todas essas outras coisas que não necessariamente retornam hoje, mas que no futuro eu tenho plena convicção que vão retornar em 100x o que talvez o lançamento no passado retornava. Então, para nós, hoje esse é o número que a gente considera. Só que eu sei que isso não é verdade, eu acho que esse que é o grande ponto. Não tem esses números para nenhuma empresa e não vai existir. Até porque eu não acredito que os modelos de negócios que existem hoje, que a gente está seguindo, de infoprodutos, seja lá o que for, sejam um modelo que a gente já sabe. Ninguém sabe exatamente o modelo que funciona. A gente está tentando descobrir. Tem modelos que funcionam, por óbvio, só que tem modelos que a gente nem sabe que funciona, a gente talvez acredite que não funciona e a gente só não foi lá e fez. Mas você pode dar um exemplo? Posso? Pensa que você tem que explicar isso para uma criança de 6 anos. Explico. Falando do modelo de ensino, fica muito mais fácil. O nosso modelo de negócios fala sobre ensino, fala de transformação. É uma empresa de ensino. Sendo uma empresa de ensino, qual que é o pior jeito de você ensinar algo a alguém? Colocar numa sala de aula. Colocar ela sentada, depositar a informação e jogar na cabeça dela. Passivo, né? Isso é um curso. O que para mim funciona? Metodologia ativa. É o oposto disso. Metodologia ativa é chata pra cacete de vender e de explicar. Ninguém gosta dela. Só que eu não enxergo você mudar o sistema de ensino sem implementar isso. Eu não vejo como o passivo vai manter isso. Então, quando eu vejo todo mundo, ou a maior parte do mercado, vendendo produtos de consumo passivo, eu enxergo, não vai funcionar por muito tempo, eu não estou fazendo isso, eu já estou fazendo uma coisa que isso sustenta, que é o modelo ativo. Nós temos alunos que revisam atividades entre eles, a gente tem 20 monitores que ajudam na entrega da formação. Tudo isso é um modelo de negócio que, quando eu olho, eu não falo... é só da VL. Não, porque eu tenho lastro lá atrás. Então, a empresa do Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas, tem um modelo de ensinos. Então, tem várias empresas nesse formato que já fizeram. E eu acho que aí é o ponto de olhar para os modelos diferentes
e que talvez permitam que você faça algo que não está sendo feito no mercado, mas que te mantenha. Exemplo, você foi com a iGrativei e fez a iGrativei com a Ellen. É um modelo de negócio que poucas pessoas estavam fazendo. É um modelo que pouca gente estava fazendo. Só que eu não enxergo ele acabando em 2, 3 anos. Eu enxergo ele muito mais do que isso. Então, você acha que tem essa analogia no marketing digital do porquê que as pessoas têm muito mais resultado com mentoria do que com curso? Tem a ver com isso? Eu acho que também. Uma das coisas da educação global que a gente vem falando é de mudar esse movimento de MOOC, né? De consumir de cursos massivos. O que é MOOC? Eu não sei, eu não esqueci a sigla, por isso que eu não falei, mas é Massive Online Courses, alguma coisa assim, em que você pega um conteúdo 1 para 1.000 pessoas. Certo. E a gente está se movendo para um modelo de cohorts, são grupos. Cohorts é mais parecido com uma faculdade, você tem uma data de começo, uma data de fim, você tem uma turma que você cria relacionamento, você desenvolve uma habilidade e tem um período pré-determinado. Nesse formato, os alunos se dedicam mais, mas requer mais deles. E é isso que a gente faz na formação da Rô. Nesse formato... Peraí, nesse formato se desenvolvem mais ou se dedicam mais? Se dedicam e se desenvolvem mais. Ambas as coisas. Porque quando eu estou entregando apenas conteúdo, eu não tenho nada desse cara. Ele só consome, eu não tenho feedback, eu não sei se ele está se desenvolvendo. Uma vez que eu entrego, eu tenho mais contato com ele, eu começo a ter números que, por exemplo, a gente sabe que hoje 25% dos alunos que entram na formação saem empregados. Não tem como ter esse número se eu não tenho proximidade, se eu não tenho grupo, se eu não sei o número das pessoas. E esse é o tipo de coisa que eu digo, tá, isso me mantém no mercado. Isso faz com que o meu negócio continue. Porque são coisas que 25% a faculdade nunca conseguiu dizer. Ninguém nunca questionou também. Eu vou sair empregado? Não, mas era subentendido. E hoje a gente tem essa possibilidade de responder. Então, eu acho que a partir do momento que você ignora isso e segue no modelo de conteúdo, de depositar informação e etc., você está fadado a quebrar em algum momento. Talvez 1 ano, talvez 10 anos. A pandemia talvez tenha acelerado. Só que a mudança para esse modelo de cohort não é simples. Porque a gente acha, então é só colocar uma revisão de atividade? Não, isso é você voltar para a escola de novo, faz uma prova e igual. Então, o grande ponto é entender que hoje não tem mais problema, não tem um jeito de fazer as coisas, não tem o jeito certo, tem todos os jeitos, é um dilema, tudo tá certo. E isso é o que a gente leva muito até nas nossas discussões lá da empresa. Muitas vezes a gente tá tentando resolver algo assim que tá muito complexo e uma pessoa começa a trazer o ponto dela e outra traz outro ponto. E aí a gente entra numa discussão, num embate e até o momento que chega alguém e diz, gente, isso aqui é um dilema. As duas coisas estão certas e tá tudo bem e a gente tem só que escolher uma das duas para poder seguir porque tem que ver o que faz sentido para nós. Então, esse é o grande ponto. Só que a educação, eu enxergo que o passivo já não funcionou. Então, seguir nisso não funciona. E esse é um dos elementos, como eu falei, o ensino passivo é um dos que eu acredito que no futuro não vai seguir existindo nesse formato e que quem ficar insistindo, talvez descubra algo novo que aumente um pouquinho mais o tempo de vida e tal. Mas eu acredito que mudar para esse modelo em que você entende o aluno, você tem mais proximidade, você está mais perto das pessoas, é necessário. E os nossos negócios digitais tem espaço para isso, né? A gente estava acostumado com as margens de 80%. A gente estava acostumado a pagar X, $100 no Vimeo. E, porra, não é isso. Mas eu queria ter essa visão sua, do Lucas e do Fred aí. O que é objetivamente, o que você acha que é, mesmo crescendo muito e tal, o que você acha que é uma margem bruta ali saudável? Deixa eu te falar uma informação interessante, porque eu antes de vir para o digital, eu dava curso para empresas do tradicional, né? Como que faz para crescer. E aí, eu tinha que dar um número para a pessoa de qual que era um número saudável de quantidade de funcionários para o cara poder ter uma noção se ele está indo bem ou está indo mal. E tem duas informações que são muito interessantes. A primeira, no mundo do negócio tradicional, tem um negócio que chama lucro por funcionário. Então, você consegue pegar a quantidade de colaboradores que você tem, pegar o seu lucro e saber, se eu faço, sei lá, 10 milhões de lucro, tá? Tô inventando aqui. Com 10 pessoas, então é 1 milhão de lucro por pessoa. Esse é o Brasil que eu quero. Então, o que você Se tiver uma empresa dessa aí, me chama, tá? Avisa. Mas enfim, se você tiver 1 milhão de lucro e você tem 100 colaboradores, então você está fazendo 10 mil por colaborador. Então, eu estou te dando um número que isso é legal para você contar como é que está o seu lucro proporcional... Não, peraí, você falou que se você tiver 1 milhão de lucro e 10 colaboradores... E 100 colaboradores. 100 colaboradores. Então, isso é legal para você pensar assim, caramba... tem gente que quando está começando no digital, por exemplo, meu sócio, quando ele começou, ele com a esposa, a irmã e uma assistente, eles fizeram 1,5 milhão. E tudo sem investir em tráfego, no orgânico. Então, 4 pessoas fazendo 1,5 milhão.
Tá? Então você fala assim, caramba, é bastante lucro. Depois, quando a gente foi escalando o negócio lá, que eu virei sócio e começa a crescer, a gente fica com esse número na cabeça também, pra gente não ter... Porque no final das contas, o cara tá trabalhando sozinho com 4 pessoas, ele faz 1 milhão no final do ano, e ter 4 pessoas é um nível de estresse bem tranquilo, tem menos processo, tem menos complexidade do negócio. Então, se você sobe para 2 milhões, que é o dobro, só que agora você está com 15 ou 20 funcionários, você fez o quê? Você aumentou a complexidade de processo, de comunicação, de lidar com pessoas. Então, você não está mais gastando só o tempo ali fazendo o seu lançamento, produzindo, entregando o seu curso. E você tem mais alunos também para ajudar. Então, você aumenta a complexidade do seu negócio, só que a sua margem de lucro diminuiu. Só que, lógico, você está colocando 2 milhões. Só que o lucro absoluto aumentou. O lucro absoluto aumentou. Eu sei que não é uma conta muito simples. Você fala assim, vou dobrar aqui. Tá, mas eu vou ter mais estresse do outro lado. Não, mas acho que é bom esse ponto. Mas pensando assim, vamos supor, por faixa, né? Isso. Por faixa de faturamento. Tipo assim, é claro que eu prefiro ter uma empresa que fature, sei lá, 1 bilhão e dê 3% de lucro do que ter uma de 10 milhões e 20%, mas... E aí, o segundo número legal é que, na média dos estudos que eu fiz, uma média para empresas de serviço, que é o nosso caso, é de 10 a 15% do faturamento você tem em equipe, é algo super saudável. Só não vai ser saudável se você tiver uma margem de lucro no seu lançamento, né? Você tem um ROI de 1, de 2 investindo... mesmo que bastante dinheiro, o que acontece? Você tem um custo fixo muito alto e qualquer lombada ali no meio do caminho, você zera o seu... A gente tinha uma época lá na empresa que a gente estava faturando 1 milhão e 200 por mês e o nosso custo de equipe era um 110, 120, só que a gente entregava eventos ao vivo, né? Então, o nosso custo mensal, dependendo da época, era de 500 a 800 mil. Então, quando você fatura 1,5 milhão e tem um custo de 800... Se você num mês diminuir a quantidade de vendas, a gente vende, sei lá, 1.000 ingressos, 1.500 ingressos por mês. Se você não vende 1.000, você vende 800, vende 600, você empata, mesmo faturando muito. Então, eu uso o número de 10 a 15%. Agora, qual que é o interessante? Por exemplo, então, só que é o seguinte, eu já trabalhei em projetos e aí eu peguei um expert que fazia 250 mil de lucro no lançamento, só que ele tinha 30 pau de cara já de equipe. E aí, quando a gente foi fazer o próximo lançamento, a gente conseguiu ir para 500 mil de lucro, investindo, sei lá, 20 mil no lançamento, que é um baita de um lucro bom, pensando que é o primeiro, sim, e depois a gente consegue escalar muito mais. Só que a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei é diminuir a equipe de 30 para 15 mil reais. Então, às vezes, a pessoa tá com uma equipe inchada, tem muita gente fazendo muita coisa e que no começo de um negócio ele é desnecessário. Você não precisa pensar nos detalhes dos detalhes, você tem que fazer o core, fazer bem feito para você escalar. Agora, depois que você tem uma equipe, depois que você tem bastante caixa, você prevê que o seu negócio está crescendo, aí você pode ir encorpando a equipe. Mas nunca deixar que você comece a contratar um monte de gente, fique com um custo fixo muito alto, que qualquer problema que você tiver, sai um especialista, ou acontece alguma coisa ali, que nem ano passado teve a pandemia, enfim, você pode ter uma redução do seu lucro e aí você tem um custo fixo pesado ali. Então, eu sempre gosto de deixar em 10%, que acho que é um número super razoável mesmo quando você está crescendo. Boa. Agora, Lucas... Posso falar minha opinião? Acho que é bem importante esse negócio do tamanho da equipe, né? Porque quando você sai de 5 pessoas para 10, você não está dobrando a complexidade. Você está aumentando muito mais do que isso. Porque quando você tem 2 pessoas, uma só pode falar com a outra. Quando você tem 3 pessoas, uma já fala com a outra e você já tem 3 possibilidades de contato, né? E isso aumenta exponencialmente. Então, realmente, quando você cresce, é natural que as coisas fiquem muito mais difíceis do que era no começo, né? Quando você tem em startup tem o termo que é o time fundador, né? Quem que é o time fundador? São as 5, 10 primeiras pessoas da empresa e que geralmente são as pessoas que definem como é que é a cultura até da própria empresa. Então, acho que isso é bem relevante, né? Quando você cresce, você tem algumas barreiras ali, né? Então, na 10ª pessoa, 15ª pessoa... nos 30, né? Tem algumas barreiras que são conhecidas ali. Dizem que no 100... Conta aí como é que foi com as nossas. A gente tá com o quê? Umas 70, 80 pessoas? Exatamente. Puta, agora eu tenho que lembrar como é que foi em 2016. A gente começou, com umas 10 pessoas, né? Já tinha umas 10 lá no comecinho. E aí, 2017 foi o ano que a gente fez muito lançamento novo, né? Então, a gente pegou o Expert do zero, fizemos produto, ou já tinha um produto e trouxe pra cá. Ali a gente cresceu muito rápido, a gente deve ter chegado nos 40, né? Mais ou menos isso. E aí a gente fez um lançamento que foi muito ruim, né? A gente tomou um prejuízo grande ali em 2018.
Não, 2017. 17, desculpa, perdão. 2017, e aí a gente reduziu bem a equipe. A gente voltou para mais ou menos umas 20 pessoas. A gente também ficou com menos contas naquele momento, né? A gente saiu de 4 contas para 2 contas. Então a gente ficou com o English Yourself, que é o Serbase. E ali a gente conseguiu se reestruturar, né? Então foi o primeiro... A gente teve lucro no primeiro ano, a gente dobrou o lucro, depois dobrou de novo, né? Então, enfim, a gente foi crescendo... Mas como é que foram esses desafios, assim, da coisa de aumentando o número de pessoas? O desafio de aumentando o número de pessoas... Em termos de comunicação. Assim, acho que foi difícil porque a gente nunca tinha feito, né? Eu, pelo menos, não tinha essa experiência, pelo menos. O máximo que eu gerenciei era um estagiário antes da Ingratitude. Então, assim, é aquela coisa, você tem que aprender a montar um avião enquanto ele tá em queda livre, desmontado, né? Então... Pra quem não sabe, né, o Lucas, ele era do financeiro, aí passaram ele para fazer o tráfego. Ele nunca tinha feito na vida. Aí ele comprou um curso de $40 que ensinava o que ele não deveria fazer no lançamento e jogaram ele para fazer um lançamento de 1 milhão. Só isso, assim. Aí ele teve que se virar nos 30. Não, mas aí Esse é meu estilo de liderança. Aí eu tô falando um pouquinho depois, ali depois dos lançamentos de 2017, que não foram aí ele bons. já tava dirigindo a empresa, né? Aí quando eu dirigi a empresa, aí, assim, qual foi o processo que a gente teve que fazer? Um processo de reestruturação, que é o que eu fazia antes, né? Eu entrava em empresa... Quem contrata consultoria financeira, você tem alguns objetivos. E o principal que a empresa que eu trabalhava fazia era... Puta, a gente tá meio ferrado, né? Então... E aí até tem um pouco da discussão da margem, porque eu trabalhei em várias empresas com margens muito baixas. Então, empresa de alimentos, empresa de frigorífico. Então, os caras têm margem de 3%, 4%. Então, assim, se qualquer coisa der errado, você tá ferrado, basicamente. E eu, pessoalmente, não gosto disso num negócio, né? Então, desde, sei lá, se eu vou comprar uma ação na bolsa ou no nosso próprio negócio, é um risco que eu acho muito alto, né? Você tem um supermercado que tem 3%, 4%, 5%. E é isso, aumentou o custo do arroz por não sei o quê e, puta, você tá ali Se qualquer coisinha dá errado, agora você tem uma margem de 20, 25, você cai para 15, você ainda tem uma segurança, né? Então, essa margem de segurança é super importante. Então, assim, a regra de bolsa que eu tenho é 20%, tá? Eu uso 20% como algo saudável. E, obviamente, tem setor... Não, mas é que o seu 20% não é o que o Fred tá falando, né? Ele falou 15% do faturamento bruto. Explica aí o que é o seu 20%. O seu 20% é da sua parte como agência ou é do... É só da minha parte. Mas estão dando a mesma. Mais ou menos. É que eu sempre considero a nossa parte, Sim, né? claro. Eu acho que se for considerar a parte do expert, aí não faz muito sentido, porque o gasto de mídia ele também paga, né? Então, enfim, a gente misturaria muita coisa. Qual é a nossa parte, quanto a gente gasta nesse negócio? É 20% do faturamento bruto da nossa parte, você considera? Assim, tecnicamente, você teria que tirar os impostos que são atrelados à receita. Aí você vai tirar uns 8%, no nosso caso, e em cima desse faturamento líquido, você faz o lucro sobre isso, entendeu? Não, peraí, vamos lá. Então, vamos dizer que o faturamento... Por que seria 8% só? É porque são só os impostos que estão em cima do faturamento. Ah, tá. Tem uma parte dos impostos... Que é sobre serviço, sei lá. Exatamente. Você descontaria alguns... A gente paga lá o ISS, o PIS, COFINS, IRCS. Então, você só tiraria o ISS e o PIS, COFINS. O IRCS, não. Então, vamos dizer que a gente teve um faturamento no ano passado da nossa parte de 10 milhões. Aí eu tiro 8%. Né? Então, vai dar 9.200. E aí, vamos dizer que nosso lucro foi 920, só para facilitar a conta. Então, a margem de lucro seria 10%. Entendeu? Tá, então, aí a margem que você acha saudável seria 1.840.000. A partir disso. Exatamente. Aí é uma margem bem legal, assim. Acima disso é uma margem bem legal no mercado tradicional, né? A gente vê no mercado digital gente muito enxuta, como vocês estavam falando, né? Como o próprio Luiz comentou, que margens no início ali que... E na verdade... Mais de 50%. E na verdade eu acho que assim, eu vou até fazer um ponto contrário, né? Que me incomoda um pouco você ter uma margem tão alta. Você não tem previsibilidade alguma. Polêmica, não é isso, rapaz. Não é isso, na verdade. O ponto é, provavelmente, você está investindo muito menos do que você deveria. Ah, sim. Porque assim, se eu invisto 20 e faturo 500... É uma certa incompetência em crescer. Se eu faturo 20 se eu invisto 20 e faturo 500, significa que meu custo de aquisição pode subir muito e meu lucro vai aumentar. Porque eu não tenho tanto essa preocupação. Quando eu decidia lá o investimento de mídia, quando eu vou decidir, o que eu penso? Como que eu aumento a minha margem de contribuição? Né? Então, se eu invisto 1 milhão e faturo 6, vai estar uma margem de contribuição. Se eu invisto 5 milhões e faturo 15, quanto dá de margem? Né? Então, o ROI seria menor. Né? Eu estou falando de 1 para 6, seria 6 vezes.
de 5 para 15, daria 3 vezes. É aquela lógica do que importa mais é o valor absoluto. Exatamente. É tipo o cara que você prefere um ROI de 20 e Investindo terminar... R$1. Isso. Ou você prefere um ROI de 1 investindo 500. Né? Mas 500 mil, vamos né? falar de exemplos mais concretos. 100 mil e faturar 1,5 milhão? Ou você prefere investir 500 mil e faturar 2,5? Né? Então, assim, o ROI caiu muito, só que o lucro em si, ele vai aumentar, né? Obviamente, dependendo dos seus custos e tal. Então, assim, eu acho que você ter esses investimentos muito baixos e retornos muito altos mostra que você tem que aumentar. Você tem uma janela de oportunidade, obviamente, né? Se não for o primeiro lançamento, teve uma demanda reprimida, né? Você já fez isso várias e várias vezes. Você está tendo ROI de 20, 30, 40, 50. Isso não é natural. Então, assim, você tem um espaço grande para aproveitar, porque justamente a margem alta mostra que você não está colhendo tudo que dá para colher, né? Então, acho que esse é um ponto que eu acho que é relevante para quem tem medo de escalar, né? Tem um monte de gente das mentorias, o cara fala... Pô, eu investi 100 mil, faturei 1 milhão, aí eu investi 20, faturei 900 mil, onde que eu tô errando, né? Você fala, porra, você tá errando que você não tá investindo mais, né? Você quer ter o mesmo resultado para sempre, mas é natural que ele vai... Mas isso é um viés, né? Que as pessoas quando estão começando, e eu me incluo nessa, uma vez eu percebi que você chega para uma pessoa e fala, tá, você investiu 20 e faturou 500. Bota 50, bota 80, bota 100 no próximo. Aí a pessoa fala 100, 50, porque em número absoluto, uma pessoa que... Eu, por exemplo, não tinha dinheiro. Se você falasse pra mim, bota 20, eu já ia falar, meu, e se eu perco esse dinheiro? É todo dinheiro, é mais dinheiro que eu já vi na minha vida toda. Aí quando você bota 50, mesmo que eu tenha dinheiro na conta, eu não quero abrir mão daquele dinheiro, porque eu não sei o que pode acontecer. Aí quando eu falo pra botar 100, o cara fala, 100, eu não ganho isso num ano. Imagina botar 100 ali e acontecer alguma coisa. Então tem um medo muito grande. Não, mas em economia comportamental isso tá provado. As pessoas têm muito mais medo de perder do que desejo de ganhar. A dor da perda é muito maior. Tipo assim, tem até um teste que os caras fazem, né? Você encontra 100 reais na rua, depois você perde. Ele é diferente de você... você tem 100 reais, aí você perde esse dinheiro. Então, tipo assim, no final você termina... Vamos dar o exemplo. Esse exemplo é mó legal. Qual que é o exemplo? O exemplo é tipo assim, um cara tá indo pro teatro e ele tá com 2 notas de $20 na carteira. E aí ele perde uma nota de $20 e custa $20 pra entrar no teatro. Aí você pergunta pro cara, você vai no teatro? O cara fala, ué, lógico que tem a ver. Aí o cara tem o ingresso que custa $20 na carteira e mais uma nota de $20. Aí ele perde o ingresso, aí o cara chega na porta e quase sempre ele decide não ir no teatro. Só que é a mesma coisa, o cara perdeu... Não faz sentido nenhum. É só um né? papel diferente, exatamente. Objetivamente não faz sentido. No final ele vai continuar com a mesma quantidade de... se o cara perde os $20, você pergunta se ele vai no teatro mesmo assim, o cara pergunta, o que tem a ver isso que eu perdi os $20? Se ele perde o ingresso, ele fica, puta, eu perdi o ingresso, acho que eu não vou. Perdi $20. Exato. Agora, olha que interessante, quando nossa empresa estava crescendo e os números, a empresa começa a crescer muito, os números de qualquer coisa que você faz começa a virar números muito exorbitantes. E aí eu tinha essa trava de investir, de colocar mais tráfego, por exemplo, esse tipo de coisa. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ler biografias. Me falaram assim, leia biografias de homens empresários de muito sucesso. Homens e mulheres, né, Fred? Homens, é que homens engloba. Engloba, não significa mulheres. Ah, tá bom. Mas é de pessoas, né? Machistas nesse podcast não passarão, aqueles, né? Pessoas. Pessoas de sucesso. E aí, li a biografia delas. E aí eu peguei a do Elon Musk e do Jeff Bezos pra ler. Mas eu tava lendo só por causa da biografia em si. E tinha uma parte lá dentro que ele comprou... Sabe aquele one click que tem na Amazon? Isso. Ele comprou a empresa que tinha criado esse negócio e aí deu muito sucesso para a Amazon. Aí depois, um dos fundadores lá do Google, o diretor do Google, foi lá e criou uma outra empresa, que era uma outra coisa que ele achava super legal. Então ele já tinha tido sucesso com uma empresa que ele comprou. E essa que ele estava comprando agora custava $60 milhões. E aí ele foi lá e comprou, e depois de 6 meses... Mas quem comprou? A Amazon ou a Google? A Amazon comprou desse cara. Então ele foi lá, viu que tinha uma empresa que valia $60 milhões que ele poderia usar para o negócio dele, e aí ele foi lá e comprou essa empresa. Só que aí 6 meses depois, o board da empresa decidiu fechar esse projeto. E fecharam a empresa que o cara tinha comprado com $60 milhões. Assim, fecharam. Acabou, jogou 60 milhões no lixo. E aí, eu olhei, e a empresa continuou, e hoje a Amazon continua crescendo, e eu olhei e falei assim, cara, eu quero chegar num dia
onde se por acaso eu tomar uma decisão errada no meu negócio e eu jogar 60 milhões, né, brincando aqui, mas 60 milhões no lixo, eu não fique desesperado, porque imagina se você queimasse 60 milhões assim, vamos fechar esse negócio porque não deu certo. E é a mesma ideia, lógico, em proporções diferentes, mas a ideia é a mesma, né? Você está num negócio, se você imagina que existe um potencial para você investir e aquilo não vai te tirar do negócio, por que não fazer aquele investimento com uma análise de risco? Você está acreditando naquilo. E aí a proporção aqui seria o cara que investiu 20, investir 50, investir 100. Então isso é um desafio pessoal nosso de aumentar a nossa grandeza quando o nosso negócio está indo bem. A gente está falando de um cara que investiu 10 e voltou 500, então é melhor investir 50, 100 e voltar 1 milhão. Total. E eu lembro muito de uma frase que o Vinhas falou pra gente, que era quanto você investiria pra voltar a mesma coisa e estaria ok. A frase do Vinhas é foda, hein? Lá. É isso que acontece quando você não posta. Assim, é isso que acontece quando você não posta. Eu recebo conteúdo e passo pra frente, cara. E eu vi dele, então é dele, ué. Justo. Recebo ensinamentos e passo pra frente. Por isso que montamos esse podcast aqui, cara. Pra você poder Agora você pode falar. ter a autoria das suas Dividir esse frases. conhecimento. Mas isso eu acredito que, assim, no nosso caso, no Na verdade, isso aí foi uma aplicação de uma das leis do poder. Faz os outros fazerem o trabalho por você e fique com crédito. Eu gosto dessa lei bastante também. Inclusive, é um dos melhores livros. Eu e minha esposa começamos agora, ela já tinha lido, eu não, ela ficava contando o livro pra mim, ela falou, você tá faltando você aplicar a lei não sei o que lá. E ela fica falando o tempo todo na minha cabeça. A lei. Aí eu falei assim pra ela, vamos fazer o seguinte, então, vamos ler o livro junto. E agora, esse final de semana, a gente combinou quarta-feira ontem, que a gente vai começar a ler um capítulo por dia dessas 48 leis do poder, porque esse livro é poderoso mesmo. Esse livro, as pessoas acham ele meio assim, tipo, nossa, que coisa horrível. Mas, meio assim, manipulador. Mas o mundo é assim, a verdade é essa. Não, mas tudo você tem que fazer com integridade. O problema não é fazer as coisas, é você porque, fazer por exemplo, com integridade. é isso, ó, eu peguei a frase do Lucas, tomei o crédito, mas aí na hora que aparece, eu falo, é do Lucas a frase. É isso. E se ele não tivesse falado nada também, é lei do poder. Você tem que pegar e se posicionar, meu. É dele. Total. Eu tô despertando ele pra essa lei, cara. Exatamente. E aí, também, aproveitando nas recomendações de literatura desse podcast, As Leis da Natureza Humana. Nunca ouvi falar desse É o livro. outro livro do Robert Greene. É outro. Que é outro livro que é O Poder, cara. Agora, a pergunta é a seguinte, qual que é a hora de escalar? Eu te pergunto isso porque tem gente que faz um lançamento, coloca 10 mil e volta, sei lá, 40. Aí o cara bota 20 mil, volta 40 de novo. Aí ele põe 40, volta 40. Aí o cara começa a ficar meio desesperado. Por quê? Porque ele precisa do caixa, o caixa tá acabando, quando divide com o especialista, não sobra quase nada ali, quase nada porque você faz um lançamento a cada 60 ou 90 dias, que é bastante tempo, aí quando divide, o cara não dá nada por mês. E também eu acho que tem um problema grande que a gente pode discutir aqui, que é isso. O especialista começa a falar, pô, mas será que tá valendo a pena com esse cara? E aí vem aquela outra pressão que é de gerar resultado para o especialista. Então, como que... qual que é o momento certo de escalar e... Como que vocês fazem isso? Qual que é o momento certo de escalar? Vamos nessa pergunta aí. Para nós, a gente tinha uma restrição que era muito boa para determinar se a gente podia escalar ou não. No caso da Rô, a gente tem os monitores. Então, o número de alunos é limitado. Mas é uma restrição muito boa. Eu acho boa. Porque até um primeiro momento, eu não poderia escalar porque eu não tinha como por conta do caixa. Então, eu tinha esse número de alunos que me mantinha bem e eu não tinha descoberto ainda como entregar mais. Então, eu estava funcionando bem, com uma margem de lucro boa e eu não tinha um problema de eu preciso descobrir como escalar porque eu não tinha um custo tão alto. Uhum. A partir do momento que eu enxerguei as próximas coisas que a gente queria fazer, que envolviam um aplicativo, que envolviam N outras coisas, eu falei, preciso de mais gente. E aí, para isso, a gente descobriu como que a gente conseguiria transformar esse programa que antes cabiam 400 pessoas num programa que cabe quantas a gente quiser. E para isso, a gente fez o programa com os monitores, a gente treina eles para que eles possam prestar serviço pra gente. Então, nós fizemos tudo isso. Só que a decisão foi baseada 100% no fator de damos conta de mais alunos agora? Temos gente para entregar? Então, foi isso. No do Beto, no entanto, a gente tem toda a conversa com ele. E lá, a gente ainda não conseguiu fazer o que nós queríamos pelo fato da produção de conteúdo. De novo, respeitando os limites do especialista em que eu quero produzir isso, eu quero fazer aquilo, eu topo fazer isso, ele topa fazer as coisas que precisam numa boa, só que a gente sempre foi conversando e nos lançamentos dele, ele ainda não se sentiu seguro pra gente aumentar mais. Embora a gente já tenha o caixa, já tenha tudo, ele é um cara mais conservador. Como ele é meu sócio,
respeito. Ora, você é Claro. conservador, beleza. Você sempre Na tem que minha respeitar empresa, o cara que tá dando a cara a tapa ali no... 100%. na Afinal de frente contas, é o da nome câmera. dele no final do dia, né? Ele que tem 40 anos de carreira e tal. Então, agora, na VL, Caramba, o o cara tem oposto. 40 anos de carreira Não, e é de 40 de crossfiteiro. carreira não, tem uns 25 de carreira, eu falei a mais. Pô, eu tinha me Uns 25 impressionado de aqui. Eu carreira. falei, caramba, já imaginei, Mas tipo, ele te impressionaria. O vovô do Anda de crossfit. skate, surfa e faz... É sério, faz tudo. O cara é bizarro, assim. Só que na VL, no entanto, é o oposto. Na VL eu já sou muito mais arrojado. Então, a gente... Quando você começa um projeto, já vem aquela hashtag, o ousado chegou. O tempo todo. Porque eu começo o projeto o tempo todo. E esse que é o problema. Lá, a gente... como eu falei, eu enxergo onde eu quero chegar, eu vejo o que tá faltando e eu vou construir. Então, a gente sabe que faltam algumas coisas. Ferramentas. Faltam como entregar melhor o nosso produto. Então, a gente trabalha tudo isso para poder escalar. Então, eu acho que a decisão de escalar ou não, ela é muito mais do que vou escalar. Eu tô pronto, eu dou conta. Se eu escalar, eu consigo atender? Porque, bom, se você estava atendendo 30 alunos, se colocar 300, você dá conta realmente de suporte? Você dá conta? Se o servidor aguenta vender para vender para essas pessoas? Então, eu acho que é muito mais... Primeiro, descobrir qual o seu custo. Quanto você custa para viver, quanto custa a sua vida, quem é você, o que você faz, quanto custa e tal. Quando você tem esses números... E só aproveitando que você falou disso, tem o inimigo... da empresa, né? É o custo alto do dono. Empresa rica, dono pobre. Eu sigo exatamente isso. Então, O inimigo da independência financeira é o estilo de vida. a gente tem, assim, salários baixos e a empresa que tá crescendo, porque pra mim é o grande objetivo. Quando a gente tá... Eu sempre fico pedindo aumento pro Lucas. Ó, Ela pede pra mim. Ele precisa ensinar o empresa rica dono pobre pro Vinhas. Não, e Aí quando eu vi um pouco mais ao contrário. Tô E brincando. quando eu entrei pro empreendedorismo em si, a primeira coisa que eu pensei é como eu faço para reduzir ao máximo o meu custo de vida. E aí eu consegui reduzir um custo de vida lá de, sei lá, R$3.500 para começar, porque eu tinha uma reserva financeira que eu tinha antes e eu não queria ficar dependendo do próximo lançamento dar certo. Porque aí, ao invés de tomar a decisão que é a melhor para aquele negócio no longo prazo, eu queria ficar catando moeda lá naquele momento. Uhum. E às vezes eu vou, por exemplo, se eu esperar um mês a mais do lançamento, eu faço uma nutrição, que nem você falou, muito melhor, e na hora do lançamento eu vou ter uma conversão bem melhor, que vocês já fizeram isso muitas vezes, até no seu próprio lançamento, né, Vinhas? Da comunidade, você fez uma nutrição de vários meses para depois abrir a comunidade uma vez. Então, essa é a decisão que quando o cara está dependendo de dinheiro e o custo de vida dele é alto, ele não pode tomar esse tipo de decisão. E isso prejudica lá o negócio. E é por isso que eu acho que no começo é o momento em que você tem que ter mais cautela de planejar realmente. Porque muita gente abandona o emprego para ir pro digital e não fez os cálculos direito, não tinha o custo de vida ali, uma reserva de emergência. Então eu acho que se você não consegue... know your numbers, né? Conheça os seus números. Se você não souber quanto custa a sua vida, quanto custa nada disso, assim, tipo, minimamente que seja, não tô falando de conhecer os números aprofundados, está no começo, não vejo necessidade nisso. Mas conhecer minimamente é necessário, porque senão você não vai saber a hora de escalar. E aí vai ser essa conversa que a gente estava falando, eu vou aumentar porque eu faturei mais? Não, você tem que aumentar porque tem por que aumentar, porque tem um propósito por trás, e não porque faturei mais, né? Então quer dizer que eu faturei mais, eu tenho que aumentar a verba no próximo lançamento? Não necessariamente, talvez você já esgotou sua audiência, você tenha que aumentar a sua audiência de novo. Então tem muitas coisas que devem ser avaliadas e que eu acho que quando eu escalo, cara, consegue escalar? Se você quer, escala. Se você não consegue, descobre o que precisa para fazer. Mas pensa antes de fazer, né? Tudo que não pode acontecer é sair fazendo na louca, porque a tendência é de dar errado. Ô Lucas, e você? O que você acha? Quando que você acha que é a hora de escalar? E o que você considera escalar? Porque às vezes eu acho que as pessoas falam essa palavra escalar, mas cada um tá falando de uma coisa. Né? Então, se puder dar uma contextualizada aí, seria legal. Acho que assim, o conceito que eu penso de escala é que você precisa aumentar seu faturamento desproporcionalmente aos seus custos, né? O seu custo, ele sobe de um jeito e o seu faturamento cresce maior, né? De uma maneira maior. O seu custo sobe de maneira linear e o faturamento exponencial. É a boca de jacaré, né? A boca, a ideia é que sempre vai... A proporção é maior no faturamento do que no investimento. Isso, de aumento. exatamente. Então, assim... O que eu penso quando eu ouço a palavra escala, eu penso assim, você vai aumentar o faturamento ou o número de pessoas que está comprando um mesmo produto, né? Então tem... até no tráfego tem um negócio da escala horizontal, escala vertical, que para mim é um negócio que nem faz muito sentido, Como né? que você vai escalar no horizontal? Escalar no horizontal é rastejar, pô. É tipo você duplica o conjunto de anúncios, bota o mesmo valor, né? Pra mim não faz muito sentido. Seria tipo, sei lá, a gente pegar um outro expert, né? Isso seria assim, não faz... Na minha cabeça, eu acho que o conceito tá errado, né? A escala seria, você tem um expert que fatura 1 milhão, você vai fazer esse cara faturar 10. Né? Essa é a certo. escala que eu enxergo.
você trazer um outro expert é outro negócio, né? Você tá trazendo um segundo negócio. Então, assim, o que eu acho que você precisa ter para você efetivamente escalar? Eu concordo com o que vocês falaram, né? Acho que começar enxuto é a recomendação essencial, porque se você começa com um custo fixo muito alto, a chance de qualquer coisa dar errado, né? Como a gente estava falando de empresas com margem baixa, é que se um sopro vem, você quebra a sua empresa, né? E o que você tem que evitar no empreendedorismo é que você corra o risco da ruína. E eu acho que um ponto que eu acho que não foi falado, que você precisa validar o produto. Então, assim, equipe enxuta, estrutura enxuta, valida um produto, aí você pensa em trazer. Aí você aumenta o investimento, você traz mais equipe e tal. Que foi o que a gente fez com a Egrative, né? Conta aí. Exatamente. Então, assim, a gente lançou a Egrative com um investimento, acho que foi de 5 mil no primeiro, né? Foi uma Que coisa... é uma mentoria que a gente tem. É uma mentoria... Junto com a Ellen Salomão. Que a primeira turma acho que foi 15 mil, né? Foi 15 mil. E a gente, com esses 5 mil, a gente colocou 97 pessoas, é isso? Não, pô, 100 e não sei quantos. Foi 100 e poucos. O primeiro foi 100 e poucos, o último que foi 90. É verdade. Colocamos assim, 120 pessoas. Na primeira. Exatamente. Então, assim, a gente pegou uma demanda reprimida, validamos um produto. Investiu 5 mil, voltou 1,5 milhão, pelo amor de Deus. Exatamente. E aí tem o caixa do produto agora também, que pode desenvolver o produto, se for o caso. Exatamente. Então, o próprio financiamento das entregas do produto já veio nesse primeiro lançamento, né? Então, enfim, a gente... Bootstrap. Exatamente. Então, você financia... E não tinha nenhuma equipe, né? Assim, a gente tinha as nossas próprias equipes, mas a gente não montou uma equipe para o projeto. Exatamente. A gente aproveitou boa parte da equipe e validamos um produto para a gente começar a escalar, né? Então, assim, aí a gente começou a fazer tráfego, começamos a produzir conteúdo, criou um Instagram específico, né? Então, a lógica é valida primeiro, depois você pensa na escalada, pensa nos processos, contratação, E etc. agora a gente está com 264 pessoas. E quantas pessoas estão na equipe só da Egrative, sabe? Hoje, só a Egrative... Trabalhando diretamente. Pouca gente, né? Meia dúzia. São 5 pessoas. Tá. Só a Egrative. O restante faz Rodrigo e... Eu reparo, não sei se você concorda, mas fazer nesse formato me parece que evita inflar a empresa. Porque quando você faz o bootstrap, você já descobre exatamente a entrega e você vai contratar as pessoas muito mais assertivo e com caixa. Então, acho que isso ajuda bastante também, depois de evitar de trazer aquele monte de pessoa para ir fazendo um monte de função e depois ter que diminuir novamente, né? Então, Total. Ajuda muito também. Especialmente porque é isso, né? Acho que a maior parte das pessoas acaba entrando sem ter experiência, né? Então, você não sabe contratar, você não sabe demitir, você não sabe gerir a pessoa, Nada. você não sabe dar feedback, você não sabe liderar. Então, você vai ter que aprender errando várias vezes, né? E aí, você começa... já inflado, isso vai te colocar num risco muito maior. Que isso, para mim, é um grande erro, né? A gente contratar muitas pessoas rápido e ao mesmo tempo. Porque se eu nunca liderei pessoas, eu não sei gerenciar, eu não sei contratar, eu não tenho processos organizados. Se eu coloco uma pessoa ali a mais, é uma pessoa para eu ajudar, para eu ensinar, para eu treinar. Agora, se eu coloco 5, 10 ao mesmo tempo, ou num curto espaço de tempo, 1 mês, 2 meses, agora eu tenho que, além de fazer meus lançamentos, mexer com o meu tráfego, trabalhar com especialista, agora eu tenho que liderar 10 pessoas que não sabem exatamente o que tem que fazer, como tem que fazer, os processos, a complexidade da comunicação, eu não sei gerenciar a pessoa, e aí depois desse trabalho todo que eu tive para contratar 10, vai sair, começa a sair uma, começa a sair duas, aí começa a briga, discussão, aí não performa, aí eu parei de focar no lançamento que eu tava focando para ficar cuidando de equipe, e aí... Provavelmente não documentou nada e vai entrar gente e vai começar do zero de novo. E o pior é quando isso tira o meu foco do lançamento, o que acontece com o resultado do lançamento? Ao invés de melhorar, ele cai. Aí eu inventei um nome para isso, que são os dígitos invisíveis. É quando o cara tá deixando dinheiro na mesa, só que ele não percebe, porque como você não tá perdendo ali, só que no lançamento você fez 1 milhão, mas você poderia ter feito 1,5 milhão, mas o cara fez 1 milhão, pô, tô feliz com 1 milhão. Tá, mas você poderia ter feito 1,5 milhão se você tivesse uma equipe mais organizada ou não tivesse perdido o foco do seu lançamento. Só que como eu nunca vi esse 0,5 milhão a mais, eu não acho que eu perdi. Mas você tá perdendo os dígitos invisíveis. E por falar nessa questão da escala, você também vê quando um produto, um negócio, ele retroalimenta o outro, que nem no nosso caso. A Egrative. Hoje a gente tem um outro produto que é um grupo de negócios avançados, que custa 100 mil para entrar. Então, vamos supor, acredito que nesse ano vão entrar 10 pessoas da Egrative nesse produto. Então, gerou um faturamento de 1 milhão a mais, sem custo de tráfego. Então, é quando também essa coisa da escala,
ajuda muito quando cada negócio seu retroalimenta o outro. E aí que você forma um ecossistema que não é tão linear quanto a escada de produtos que tanto se fala, em que é uma jornada única e, na verdade, o ecossistema ele cria uma jornada muito mais completa. E o Lucas fez um post, inclusive, nos stories esses dias, que ele começou a postar, né? Do mapa da Disney, não foi? Como que era o nome? Ecossistema da Disney. É o mapa de conteúdo, acho que era Eu isso. acho que você deixou salvo nos destaques, porque o pessoal tem que Não ver isso. deixei. Ficou muito bom. Aquilo é muito, muito bom, assim. Então, eu acredito que isso complementa muito e é justamente o que você falou, de ter os produtos que podem levar as pessoas para os próximos passos também, né? Esse negócio da Disney é muito legal, assim, pra quem não sabe, o próprio Walt Disney, acho que na década de 60, ele já pensava, então assim, eles tinham lá a Bela Adormecida como um personagem, né? Então eles têm a propriedade intelectual, que é um negócio que tem muito valor, né? Então a Bela Adormecida foi muito sucesso na época e tal. E aí eles lançavam outros produtos aproveitando esse bom personagem. Então eles lançavam brinquedos, eles lançavam desenho na TV, eles lançavam música, seriados. Então hoje, né, tem patinação no gelo, tem os parques, tem não sei o quê. Comida. Então, tem comida, enfim, hoje tem uma infinidade de coisas que eles aproveitam essa questão da Propriedade intelectual. propriedade intelectual. Tava pensando em IP, eu esqueci. Eles aproveitam essa propriedade intelectual justamente para pensar em aumentar o LTV, porque hoje eles compraram Star Wars, né? Então eles têm lá o parque do Star Wars. O hotel inaugurou esses dias, O inclusive. hotel, não, tem o hotel do Nemo, né? Enfim, tem umas coisas que eles fazem, mas isso já é um negócio que ele pensou em 60 e poucos, né? Um negócio que totalmente visionário, né? Exatamente. E bem desenhado, inclusive. Não era, tipo, só o devaneio. Tava lá planejado realmente, Não, né? O cara totalmente. visualizou o que ele queria mesmo. Totalmente. Até hoje os caras pensam nisso. Então, quando eles compram a Marvel, eles já pensam como é que a gente como é que a gente conecta isso a todos os pontos, né? Então vai ter o brinquedo da Marvel, vai ter a série que vai no Disney Plus, vai ter enfim, todos os outros produtos que se relacionam com isso. Então, assim, eles pensam isso, serve até hoje como aumentar o nosso ticket por cliente, né? Então, enfim, isso é super legal. Então chegamos ao final do nosso bate-papo aqui do podcast Como Escalar o Seu Negócio Digital. Estamos aqui com o Luiz. Obrigado, Luiz, por ter vindo Obrigado aqui pela de presença. São José Valeu. dos Campos aí, falar pra gente sobre escala de negócios digitais. Qual que é o seu Instagram, se o pessoal quiser te seguir? É Luiz SVL, Luiz com Z. Luiz SVL. E se você quiser acompanhar os nossos próximos podcasts no Spotify, toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, e nos streams que são adjacentes. E no YouTube? E no YouTube, ao meio-dia também, à segunda-feira. Estou aqui com Rodrigo Vinhas. Fala o seu arroba aí, pessoal, de seguir. Rodrigo_Vinhas. Lucas Puerto. Lucas Porto Faria. Eu sou Fred Petrucci e até o próximo A Sociedade Digital.